O avanço científico nos conduziu a conquistas extraordinárias. Curar doenças, explorar o espaço e prolongar nossas vidas. Mas nem toda descoberta emerge da luz. Existe um lado sombrio na história da ciência, onde a ética é muitas vezes sacrificada em nome da ambição e do conhecimento, às custas do sofrimento humano. Hoje, convidamos você a explorar dos experimentos mais perturbadores da história científica. Desvendaremos desde os menos assustadores até os casos mais aterrorizantes, transformando o progresso em pesadelo. Estas não são histórias para te assustar, mas realidades que ocorreram em nome da ciência. Começamos com um experimento que parece saído de um filme de ficção científica, mas é completamente real. Na Coreia do Sul, neurocientistas desenvolveram uma interface cérebro-computador que permitia a humanos controlar o movimento de tartarugas usando apenas seus pensamentos. Sim, você ouviu certo. Humanos manipulando animais com a mente. Equipadas com dispositivos ciborgues, incluindo câmeras e transceptores Wi-Fi, as tartarugas foram forçadas a se mover em direções específicas dentro de labirintos, controladas por sinais cerebrais enviados por participantes humanos. Embora aprovado pelas autoridades éticas, o experimento não deixou as tartarugas ilesas emocionalmente, manipulando seu instinto natural de fuga para gerar medo controlado. Esse experimento levanta questões profundas sobre o uso de tecnologia para controlar animais, abrindo portas para aplicações que vão desde o uso militar até novas formas de interação homem-animal, potencialmente transformando a relação entre humanos e fauna de maneiras perturbadoras e inquietantes. Embora não seja o experimento mais aterrorizante desta lista, ele abre um precedente inquietante. Até onde podemos ir no controle da natureza? Se já conseguimos manipular os movimentos de um ser vivo, quais são os limites para o futuro? Estamos à beira de moldar a vida à nossa própria vontade? Revivendo o cérebro. Se o experimento anterior mostrou o poder de controlar mentes, agora damos um passo ainda mais sombrio. Entramos no território entre a vida e a morte, onde a ciência desafia um dos conceitos mais fundamentais, a irreversibilidade da morte. Em 2016, o cirurgião ortopédico indiano Dr. Himanshu Bansal apresentou um plano que parecia saído diretamente de uma obra de ficção científica. Restaurar a atividade cerebral em pessoas clinicamente declaradas como mortas. Segundo Bansal, até mesmo alguns segundos de consciência poderiam permitir que famílias se despedissem e ajudariam os médicos a compreender melhor os mistérios da morte. Batizado de Projeto Reanima, o experimento foi conduzido em parceria com a empresa americana BioQuark Inc., especializada em biotecnologia. O plano era ousado: injetar células-tronco mesenquimais e peptídeos especiais diretamente no cérebro, combinando isso com estímulos a laser e tecnologia neural avançada para tentar reverter a inatividade cerebral. No entanto, havia um grande problema. Além das questões éticas, não existia um modelo animal adequado para testes. Isso significava que a primeira tentativa teria que ser feita diretamente em humanos. A falta de experiência de Bansal e seu histórico duvidoso dispararam alarmes na comunidade médica. Mas, no fim, o experimento não foi barrado por questões científicas ou morais, e sim pela burocracia. O Conselho Indiano de Pesquisa Médica identificou falhas no projeto, incluindo a ausência de licenças essenciais. O caso levanta questões perturbadoras. E se Bansal tivesse conseguido levar o experimento adiante? Estamos próximos de uma tecnologia capaz de desafiar a própria morte? Por ora, o projeto foi arquivado, mas deixou um calafrio na comunidade científica. Porque se alguém conseguir superar as barreiras burocráticas e preencher os requisitos certos, o que vem a seguir? Essa ideia pode ressurgir a qualquer momento. E quem pode prever as consequências que trará para a humanidade? Se a tentativa de reviver o cérebro humano já nos levou ao limite da ética e da ciência, o que vem depois? Agora, mergulhamos em um experimento que moldou a vida de 3 pessoas desde o momento em que nasceram. Uma história de manipulação científica
científica, segredos e tragédia. O experimento dos trigêmeos. Nem todos os experimentos mais perturbadores envolvem laboratórios e substâncias químicas. Às vezes, os sujeitos de teste são humanos, manipulados desde o nascimento. Essa história começa com um encontro inesperado e termina revelando um dos capítulos mais sombrios da ciência moderna. Imagine descobrir, do dia para a noite, que sua vida foi um experimento secreto. Em 1980, Robert Shafran, um jovem de 19 anos, chegou à faculdade esperando o início de uma nova fase da vida. Mas algo estranho aconteceu. Todos pareciam reconhecê-lo, mesmo que ele nunca tivesse visto aquelas pessoas antes. Logo, ele descobriu a razão chocante. Ele tinha um irmão gêmeo idêntico, Edward Galland. O reencontro parecia um milagre, mas a história estava longe de acabar. Pouco depois, outro jovem, David Kellman, percebeu que não só se parecia com eles, mas também compartilhava o mesmo DNA. Os três eram trigêmeos idênticos, separados no nascimento. Mas por quê? A resposta os levou a desvendar um dos experimentos mais controversos do século XX. Eles foram parte de um estudo sigiloso, liderado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental, sob a direção dos psiquiatras Peter Neubauer e Viola Bernard. O objetivo? Responder à eterna questão da psicologia. O que pesa mais na formação de uma pessoa, a genética ou o ambiente? Para isso, os pesquisadores fizeram algo impensável. Separaram os trigêmeos de propósito e os colocaram em lares com diferentes condições socioeconômicas, sem informar as famílias adotivas que seus filhos tinham irmãos idênticos. Por anos, os cientistas monitoraram cada detalhe do desenvolvimento dos trigêmeos, mas sem jamais interferir, mesmo quando os sinais de sofrimento começaram a aparecer. Desde cedo, os irmãos demonstraram ansiedade intensa, crises de birra e comportamentos estranhos, como bater a cabeça contra as paredes. Com o tempo, todos enfrentaram problemas graves de saúde mental, chegando a ser internados em hospitais psiquiátricos. O mais aterrador, os pesquisadores sabiam de tudo, mas nunca intervieram. Quando os trigêmeos finalmente se encontraram, tornaram-se uma sensação na mídia, aparecendo em programas de TV e capas de revistas. Mas também o perigo de tratar vidas humanas como meros dados de um estudo. Foi um lembrete arrepiante de como a ambição pode cegar a ética. Mas se esse caso foi fundamentado em fatos documentados, o próximo nos leva a um território ainda mais sombrio, onde a linha entre realidade e mistério se dissolve. Uma história envolta em conspirações, desaparecimentos inexplicáveis e uma tecnologia que parecia avançada demais para sua época. O experimento da Filadélfia. É possível que um navio inteiro simplesmente desapareça da face da Terra e retorne trazendo consigo um horror indescritível? Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, rumores começaram a circular sobre um dos experimentos mais enigmáticos e aterrorizantes da história. Dizem que a Marinha realizou um teste secreto no estaleiro naval da Filadélfia, tentando alcançar o impossível: tornar um navio completamente invisível. Não apenas para radares inimigos, mas talvez até para os olhos humanos. O centro dessa experiência bizarra foi o USS Eldridge, um destroyer de escolta. A teoria era que, ao gerar um campo eletromagnético massivo ao redor do navio, seria possível dobrar a luz e as ondas de radar ao seu redor, tornando-o imperceptível. Mas o que aconteceu supostamente foi muito além da camuflagem. Testemunhas afirmam que, ao ativar o campo eletromagnético, o USS Eldridge desapareceu diante dos olhos de todos na Filadélfia e reapareceu momentos depois
a mais de 300 quilômetros de distância, em Norfolk, Virgínia. Após alguns instantes, o navio voltou ao seu ponto de origem, mas o verdadeiro terror estava naquilo que ocorreu com a tripulação. Dizem que muitos marinheiros foram fundidos à estrutura do navio, como se seus corpos tivessem sido absorvidos pelo metal. Outros desapareceram sem deixar vestígios. Aqueles que sobreviveram foram encontrados em estado de puro pânico. Muitos jamais recuperando a sanidade e passando o resto da vida em instituições psiquiátricas. A história permaneceu oculta por anos, até que um homem chamado Carlos Allende enviou cartas detalhadas sobre o experimento ao pesquisador Maurice Ketchum Jessup. Allende afirmava ter testemunhado tudo de um barco próximo e descrevia os eventos com detalhes tão específicos que muitos acreditaram que ele estava dizendo a verdade. Mas será que foi real? Até hoje não há evidências conclusivas de que o experimento realmente aconteceu. A Marinha nega qualquer envolvimento e trata a história como um mito. No entanto, a lenda do experimento da Filadélfia continua viva, alimentando teorias de conspiração sobre teletransporte, invisibilidade e tecnologias muito além do que a humanidade deveria ser capaz de alcançar. O que sabemos com certeza é que essa história permanece como um dos mais assustadores e controversos mistérios da ciência moderna. Mas se você pensa que esse foi o limite dos experimentos militares, está enganado. E aí? Conseguiu dormir tranquilo depois dessa? Ou será que agora vai pensar duas vezes antes de confiar cegamente na ciência? Se gostou do vídeo ou se ele te deixou arrepiado, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda a trazer mais mistérios sombrios para você. E lembre-se, nem todo experimento termina quando os cientistas vão embora. Alguns continuam na sua mente. Nos vemos no próximo Enigma. I'm gonna run from love.